Bom dia a todos. Hoje, sábado, 4 de dezembro de 2021, primeira semana do Advento. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 9, versículos 35, versículo 10, depois também os versículos de 6 a 8. No sábado celebramos Nossa Senhora. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Olha só, o texto de hoje, a princípio, parece até uma colcha de retalhos, mas não é. O segmento dos versículos desenha a vontade do Senhor ao mesmo tempo em que se desenvolve sua missão no mundo como filho enviado do Pai. Seu nascimento em Belém de Judá é fruto da compaixão de Deus pela humanidade que sofre. E sua missão consiste em manifestar esta misericórdia do Pai por meio de gestos concretos. A expulsão dos espíritos imundos e a cura de toda doença e enfermidade manifestam, portanto, essa preocupação. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. As multidões foram objetos de atenção de Jesus. Elas revelavam cansaço e abatimento, abandono e exclusão, sobretudo entre os pequenos e pobres, bem como os doentes e marginalizados. A falta de lideranças sérias e comprometidas deixava o povo em situação vulnerável, exposto à degradação e à exploração. O que fazer então? Jesus passou da constatação às providências concretas. Não bastava perceber a situação de sofrimento do povo, era preciso fazer algo e bem rápido. E o que é que Jesus fez? Escolheu 12 no meio dos seus discípulos e os enviou para uma missão que era dele: proclamar a chegada do reino e ao mesmo tempo realizar gestos indicadores desta presença. Assim, eles teriam o exemplo do Mestre, a mesma missão de difundir a misericórdia divina às ovelhas desgarradas da casa de Israel. A estes 12 escolhidos deu o nome de apóstolos, palavra que significa enviados. Enviados que foram para salvar o rebanho do Senhor. Ou melhor, usando as palavras do Mestre, salvar a colheita da grande messe do Senhor. Como acontecia com Jesus, esses 12 enviados certamente iriam sentir esse mesmo amor compassivo e misericordioso diante de tanto abandono e de tanto sofrimento que iam encontrando pelo caminho. Jesus escolheu aqueles 12, os preparou e os enviou primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, primeiro colocar em ordem a casa, para depois ir aos demais. Para tanto, ninguém podia ficar de fora: os doentes, os leprosos, os mortos, e aqui vem o que é mais grave e mais sério: a expulsão dos demônios, porque eram a estes que certamente deixavam doentes e enfermas as pessoas. Tanto na ação de Jesus quanto na dos discípulos, antecipava-se a chegada do reino esperado. O reino que haveria de se manifestar em todo o seu esplendor na segunda vinda do Senhor.
Essa era, portanto, a linguagem e também o pensamento da época. E este reino já estava dando os seus sinais da bondade de Deus na presença e na ação do Filho amado. Tudo o que diz a respeito de Jesus traz como o selo a compaixão e a misericórdia do Pai. Por isso, tanta alegria e tanta expectativa a cada ano quando estamos à espera do Deus que vem. Isso é o que significa advento, o tempo forte que nós estamos celebrando. Preparemos esse nosso tempo com o coração, com a alma, atentos à palavra de Deus, mas também agindo, fazendo acontecer. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fiquem com Deus e também um bom fim de semana.